Além do basófilo, galera, nós temos o monócito, ok? Esse monócito é um glóbulo branco importante porque ele age de maneira diferencial, né? Como assim de maneira diferencial? Ele consegue se transformar em outros tipos de glóbulos brancos, como por exemplo os macrófagos e até mesmo alguns plasmócitos, perfeito? Então esse monócito é um coringa do sistema imunológico porque ele pode se transformar em outros tipos de glóbulos brancos que terão funções específicas. E por falar em macrófago, é uma das células brancas do nosso corpo que são das mais abundantes, porque elas agem de maneira fagocitária, né? Como assim fagocitária? De englobamento de partículas que são estranhas ao nosso corpo para tentar destruí-las. Além disso, galera, os macrófagos também têm um papel importante porque eles agem como sinalizadores para outros grupos de glóbulos brancos, como por exemplo para os linfócitos CD4 que nós vamos verificar mais à frente, porque a partir do momento que ele fagocita um micro-organismo, um parasita, um antígeno de qualquer, significa que essas substâncias migram para a sua extremidade e funcionam como sinalizadores químicos para estimular a multiplicação de outros tipos de glóbulos brancos ou até mesmo que eles se direcionam para esse local para intensificar a resposta imunológica. Temos também as células dendríticas. Estas células dendríticas, por que recebe esse nome? Se você analisar, ela lembra um dendrito, né, que é uma célula do nosso sistema nervoso. Ela provém também de um processo de diferenciação, do monócito. Então, essa célula dendrítica, ela vai ter um papel similar ao do macrófago, ou seja, ela tem uma alta capacidade de englobamento de partículas sólidas, de englobamento de antígenos, ok? E além disso também funciona como sinalizador para os linfócitos CD4. Além disso, galera, temos agora o linfócito CD4, muito importante e reconhecido pelo sistema imunológico. Então perceba que nesse linfócito ele vai ter o papel de reconhecer o antígeno em questão e liberar uma substância química chamada de interleucina. Analisa aqui comigo. Então, a partir do momento que ele reconhece o antígeno, ele passa a liberar essas substâncias chamadas de interleucinas, que são sinalizadores químicos que vão percorrer o corpo do indivíduo, mantendo todo o sistema imunológico estimulado, né? Então é como se fosse um sinalizador para dizer que uma pessoa está com um determinado tipo de infecção. E muitas vezes essa ação de liberação da interleucina estimula até o desencadeamento da febre, né? Que é uma resposta inflamatória muito comum. Então perceba aqui comigo, né? Então nós temos o linfócito CD4 reconhecendo um macrófago reconhecendo um macrófago que fagocitou um determinado tipo de antígeno, liberando as interleucinas e essas interleucinas agindo então como um sinalizador químico. Perfeito? Temos também os linfócitos T-killer, né? Esse linfócito T-killer, também chamado de natural killer, são células importantíssimas porque elas, além de reconhecer o corpo estranho, elas também a destroem, tá? E elas destroem liberando substâncias químicas chamadas de citocininas, né? Essas citocininas, elas reconhecem a célula que está sendo parasitada por algum antígeno ou muitas vezes quando essa célula está com um processo de divisão celular inadequada, como por exemplo acontece com as células cancerígenas. Essas células do linfócito T-killer, né, são produzidas em sua grande maioria, são produzidos de maneira geral
lá nos linfócitos e também presentes na medula óssea, beleza? Além das células do linfócito T, nós temos as células do linfócito CD8, galera, que tem uma ação muito similar às células T-killer, porque elas também agem reconhecendo e destruindo os patógenos, né, os antígenos que entram no nosso corpo, através também da liberação de citocininas, que são substâncias químicas que promovem ali a lise celular. Perfeito? Temos também, para finalizar, o conjunto de células que agem no sistema imunológico, que é o linfócito B, galera. O linfócito B, ele é estimulado pelas interleucinas, que nós já havíamos falado que tinham sido produzidas aqui pelo linfócito CD4, perfeito? Essas interleucinas, elas estimularão, então, as células do linfócito B a se multiplicar via mitose, e a partir daí, esses linfócitos B, junto com alguns plasmócitos, eles começam a produzir os chamados anticorpos, né? Os anticorpos. Lembrando que anticorpos são imunoglobulinas, são glicoproteínas, não são células. É um senso comum considerar como glóbulos, como anticorpos, agindo como se fossem glóbulos brancos. Não são. São simplesmente substâncias químicas, são simplesmente substâncias químicas que agem no intuito de identificar uma série de antígenos que nós temos em nosso corpo. Beleza? Pensando desta maneira, após a análise da resposta celular, nós temos agora a resposta adquirida considerada como humoral, que é aquela diretamente relacionada à ação das imunoglobulinas. Então, como nós havíamos dito, essas imunoglobulinas são produzidas pelos plasmócitos e também pelos linfócitos B. São glicoproteínas que trabalham de maneira muito específica. A partir do momento que um determinado micro-organismo adentra o sistema imunológico de um organismo, anti-imunoglobulinas específicas vão agir em cima desse respectivo antígeno. E um detalhe importantíssimo que você não pode esquecer, que não são responsáveis pela morte do organismo. De maneira geral, galera, o sistema imunológico, dentro do sistema imunológico, as imunoglobulinas, os IgGs, eles agem como sinalizadores. Como assim sinalizador? Então, se eles agem como sinalizador, de alguma forma ele vai se prender ao antígeno em questão para estimular a ação da resposta celular, né? Que é a ação direta dos glóbulos brancos que nós já havíamos avaliado, perfeito? Dentre as formas dele sinalizar para um glóbulo branco, nós temos a neutralização, que é aquele no qual esse anticorpo ele se adere à parede do antígeno, impedindo que ele se multiplique, então ele envelhece e morre. E nós temos essa opsonização. O que seria isso? Então esse anticorpo se liga ao antígeno, permitindo o seu reconhecimento e fazendo com que diversas células do glóbulo branco cheguem até esse grupo de células para destruí-lo a partir da lise celular, a partir do processo de fagocitose ou a partir da liberação de substâncias químicas que vai promover a lise desta célula, ok? E pensando nisso, galera, em sistema imunológico, sistema humoral e de resposta celular, é extremamente importante que você também não esqueça que esse conjunto de células e substâncias são produzidos por determinados órgãos do nosso sistema imunológico. Então a gente não pode esquecer de falar do baço, do linfonodo, dos nódulos linfáticos, das tonsilas e também dos apêndices que estão espalhados pelo nosso corpo para produzir o máximo de glóbulo branco possível. Beleza, meus nobres?
Não se esqueça, se essa aula está sendo interessante para você, está te ajudando, então não esqueça de dar um likezinho pra gente e também se inscrever no nosso canal. Beleza, galera? Se nós falamos de imunização, se nós estamos falando de sistema imune, o que a gente também não pode esquecer é que nós temos dois grupos de imunização. Aquilo que é considerado ativo e aquilo que é considerado passivo. A imunização ativa, meus queridos, o nome autoexplicativo, ativo, significa que o nosso próprio corpo o produz. Então, se nós estamos falando de uma imunização ativa, significa que de alguma forma o nosso próprio corpo que vai produzir os anticorpos, beleza? Então vão produzir essas imunoglobulinas. Então, essa estimulação para imunização ativa pode acontecer de maneira natural, no simples ato de você andar pela rua e os micro-organismos chegando até você, significa que seu corpo está criando uma imunidade contra aqueles micro-organismos. Então, seu próprio corpo está produzindo o anticorpo. Agora, para algumas doenças, a velocidade no qual esse patógeno se multiplica no seu corpo, ele é tão elevado que pode te levar à morte antes do seu próprio corpo produzir esse anticorpo. Não é porque você não tem a capacidade de produzi-lo, significa que a resposta do seu corpo seria muito lenta e aí, consequentemente, muito perigosa para a sua saúde. Nessas situações, foi desenvolvida a vacina. Essa vacina é colocar parte desse micro-organismo, desse patógeno, desse antígeno no seu corpo, para estimular que seu corpo produza anticorpos contra ele antes mesmo dele chegar até você. Então, foi uma ação da ciência bem bacana para prevenir uma série de doenças muito sérias que acometem a população há muito tempo. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de tipos de vacinas que são utilizadas, né, como mecanismo de imunização. Nós temos, como eu já falei para vocês, a vacina que utiliza patógenos, que são micro-organismos que normalmente ou estão mortos ou atenuados, e aí vai depender do processo biotecnológico envolvido, em que isso é colocado na sua corrente sanguínea e, consequentemente, o seu corpo produz as imunoglobulinas específicas contra aquele tipo de antígeno, beleza? Nós temos as vacinas de antígenos, que tem já os antígenos prontinhos e separados, como se passasse pelo processo de separação biotecnológica para que também apenas partes deles sejam colocadas dentro do seu corpo, gerando essa resposta imunológica. Temos também vacina a partir do material genético do patógeno em questão, onde isso é colocado dentro de sua célula de resposta imunológica, e aí, consequentemente, esse DNA vai passar pelo processo de síntese proteica completo, e aí ele vai produzir proteínas do respectivo tipo de parasita. E aí o seu corpo, então, vai ficar preparado contra esse tipo de parasita, porque ele vai ficar vacinado contra esse patógeno em questão. Temos também a utilização de vacinas que usam a técnica do RNA mensageiro, que é justamente aquele fragmento que tem o objetivo de desencadear o restante do processo de síntese proteica. Então, nós verificamos que pode ser a colocação do DNA do parasita ou o RNA mensageiro. Os dois vão desencadear uma sequência na síntese proteica para a produção de uma proteína do antígeno em questão, e então, consequentemente, o nosso sistema imunológico vai produzir uma defesa específica contra este micro-organismo. Além da imunização passiva, a gente também não pode esquecer, galera, além da imunização ativa, a gente não pode esquecer, galera, da imunização passiva. Como o nome está dizendo, a imunização passiva é aquela na qual que nós não produzimos o nosso anticorpo. A gente recebe o anticorpo pronto. Então, nós estamos falando do soro
No caso, por exemplo, quando a pessoa toma uma picada de cobra, que você toma um soro antiofídico contra a picada de cobra, e também nós estamos falando do leite materno, né? O leite materno também ele é rico em anticorpos da mãe, que é passado para seu filho, para gerar essa imunidade inicial. Beleza, galera? Espero ter colaborado com vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só mandar no nosso chat, beleza? Um abração a todos, até a nossa próxima aula. E ficamos assim, seres humanos. Abração a todos.